líderes do G20, formado pelos ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, afirmaram que farão esforços para criar condições favoráveis à mobilização de recursos e mecanismos financeiros inovadores, como investimentos de impacto para um crescimento inclusivo e sustentável. Tal iniciativa tem impulsionado ações tanto em nível federal quanto no estado do Rio de Janeiro, segundo do país a aprovar lei que cria política estadual de investimentos em negócios de impacto. Para falar sobre esse assunto, a nossa equipe foi até a PUC-Rio conversar com o professor Pedro Verga Matos. Ele também explica como estão estruturadas as políticas de incentivo aos negócios de impacto social em Portugal e de que forma essa experiência pode inspirar ações no Brasil. Pedro Verga Matos é doutor em Ciências Empresariais pela Universidade do Porto, possui MBA e mestrado em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa e atualmente realiza pesquisas e estudos no campo da inovação social e negócios de impacto no Brasil. O Rio em Foco está no ar. O intercâmbio com outros países contribui para o desenvolvimento dos negócios de impacto no Brasil. Na entrevista a seguir, a professora do Departamento de Administração e Gestão da PUC-Rio, Ruth Mello, explica de que forma isso é possível e como podemos aproveitar a visita do professor Pedro Verga Matos na universidade para ampliarmos essas experiências. Vamos conferir. É muito importante a gente receber hoje aqui o Pedro Verga Matos, um professor da Universidade de Lisboa, que estuda política pública de inovação na área, especialmente inovação social, né? Então ele veio aqui compartilhar com a gente os aprendizados, o que ele entende serem desafios da política pública lá, que já é inovador em nível de União Europeia e que está cutucando os governantes, os gestores públicos dos países membros a se reverem e pensarem em novas formas de financiamento de política pública, né? E isso, como é que isso chega aqui para a gente? A gente está em outro nível, outro tempo desse tema aqui no Brasil e não necessariamente a gente vai rumar para lá porque a gente faz a nossa história, né? Mas isso ajuda a gente a criar também, a dar complexidade ao que a gente vem construindo em nível de desenvolvimento de negócios inovadores na área de impacto socioambiental. E isso para a PUC-Rio é muito legal, porque a PUC já tem uma formação de empreendedores há muitos anos, são 22 anos de formação de empreendedores, né, de empreendedorismo, é um diploma adicional que o aluno ganha, é a formação minor no exterior. Então, alunos de direito, de comunicação, de engenharia, eles fazem uma composição das suas eletivas, né, das disciplinas eletivas, que no final eles levam 2 diplomas, né, o diploma de direito, de engenharia, de administração e também leva esse diploma com mais de 300 horas de empreendedorismo. E não é empreendedorismo teórico, é empreendedorismo prático. Né? E dentro desse campo de empreendedorismo, o socioambiental, o de negócios sustentáveis está muito pujante, está crescendo, não só em nível de disciplinas ofertadas, mas os professores estão muito antenados, né? Porque se os alunos pedem, se o consumidor do mundo pede para a gente ser mais sustentável, a universidade tem que acompanhar, apesar de ser uma organização longeva, tradicional, a universidade tem que chegar junto para se reposicionar e se repensar também. Professor, de que modo o ecossistema de inovação social está estruturado em Portugal? Em Portugal foi desenvolvida uma política pública que quer desenvolver o ecossistema perante a situação onde havia um conjunto de falhas que não estavam a ser corrigidas. Ou seja, durante muito tempo houve uma filantropia tradicional que atuava na área social. Enfim, durante muito tempo, estamos a falar, pelo menos desde o século XVI, com as misericórdias, que vocês também conhecem aqui. Mas depois houve todo um conjunto de mudanças e foi entendido que, num contexto específico de grande crise económica e financeira de 2012, 2013, que seria desenvolvida uma política pública especificamente para desenvolver esse ecossistema. Ou seja, de forma inovadora dentro da União Europeia, foram colocados fundos do governo português e da União Europeia para desenvolver o ecossistema numa lógica de desenvolvimento sustentado e nas diferentes etapas, ou seja, primeiro apoiar as organizações a se capacitarem, a criarem know-how nas diferentes áreas funcionais das organizações do terceiro setor, depois apoiar a filantropia envolvendo fundos privados tradicionais e fundos públicos. Terceiro ponto, tentar criar um mercado de títulos de impacto social, onde tem havido bons resultados. E a quarta medida desta política de desenvolvimento do ecossistema seria, e é,
o desenvolvimento de fundos de impacto social, onde as coisas não têm corrido particularmente bem. O que a gente pode dizer é que o governo, então, investe em inovação social para resolver determinados gaps que acontecem que ele não consegue dar conta? Repara o seguinte, o governo teve sempre políticas públicas nestas áreas. Os governos tiveram políticas públicas nestas áreas mais ou menos desenvolvidas em função das opções ideológicas e em função da situação económica e financeira do país. E, portanto, isso sempre existiu. O que acontece é que, num momento em que o país quase entrou em bancarrota, foi preciso pedir ajuda financeira ao que nós chamamos uma troika. A troika era constituída pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu e pela União Europeia, e nesse contexto, de forma inovadora, o governo entendeu que seria bom, para complementar os fundos limitados públicos, atrair capitais privados para a inovação social. E nesse contexto também foi por isso desenhada a tal política, onde especificamente foi criada uma equipa de missão Portugal e Inovação Social, que desenhou e gera essa política. Repare, não são fundos muito avultados. Enfim, para os padrões brasileiros não são de todo avultados. Mas mesmo para a política pública portuguesa, estamos a falar de um montante de 150 milhões de euros e, portanto, é entendido como experiências piloto. A ideia é, basicamente, fazer complementar os recursos habitualmente destinados a este setor do Estado e as atividades feitas por particulares, e particulares estamos a falar de ONGs, o que nós chamamos ONGs, estamos a falar da Igreja Católica e estamos a falar de outras instituições que trabalham no setor social e, portanto, estamos a falar de infância, dos idosos, de problemas de saúde, de ambiente e, portanto, há aqui uma partilha e há aqui uma integração de recursos privados e públicos com abordagens inovadoras. Em relação a, comparando Portugal e Brasil, né, o que já está mais avançado aqui e que está sendo trabalhado, que está sendo foco do seu estudo? Eu não conheço detalhadamente a situação brasileira e o estudo que estou a fazer com a professora Tânia Cristópolos da Universidade de São Paulo estava focalizado e está focalizado nos fundos de impacto. Ora bem, eu aqui já entrei em contacto, já entrevistei, já recolhi dados de vários fundos de impacto. No caso português, o fundo tradicionalmente associado ao impacto foi criado exatamente na crise financeira, portanto por volta de 2012, pela ACEG. A ACEG é a Associação dos Empresários Católicos e eles criaram um fundo destinado a apoiar gestores que entraram por fecho das empresas ou por reestruturação das empresas ficaram desempregados, tinham capacidade de gestão, tinham know-how e tinham novos projetos. O fundo teve algum desenvolvimento, mas não foi propriamente um caso de grande sucesso, digamos assim. De resto, neste momento há fundos públicos para apoiar fundos de impacto. Há um fundo de impacto que foi lançado envolvendo capitais privados, envolvendo recursos do Banco Europeu de Investimentos e envolvendo recursos também do governo português e da União Europeia, mas, tanto quanto é do meu conhecimento, ainda não operacionalizou nenhum investimento. Mas é um fundo que o objetivo é ter 40 milhões de euros em carteira e que está a ser organizado pela MEISE, que é uma entidade que faz consultoria e investimentos nesta área. Em relação aos contratos de impacto social, eles já são uma realidade, lá já acontece, quer dizer, o governo contratar serviços e remunerar pelo desempenho desses serviços? Está-me a falar dos títulos de impacto social, sim. Ou seja, relativamente à área social, o governo tem parceria com entidades privadas. Tradicionalmente, o setor privado, e nomeadamente as misericórdias, complementam a oferta de serviços, nomeadamente na área da saúde. Depois, também na área da saúde, nós temos parcerias público-privadas com investidores, com grupos da área da saúde e temos 4 hospitais em PPPs, em parcerias público-privadas. Ora bem, nós tivemos uma fase de grande entusiasmo pelas parcerias público-privadas, nomeadamente no setor rodoviário. Foram projetos que não foram devidamente estudados e, portanto, foram lançados por razões provavelmente, sobretudo, eleitoralistas, e no caso das infraestruturas rodoviárias correram francamente mal. Não é o caso dos projetos na área da saúde, as avaliações são boas. O que acontece é que, de facto, há opções não apenas técnicas, mas também ideológicas que podem favorecer ou não o desenvolvimento das parcerias público-privadas.
De qualquer modo, relativamente a resultados, o que nós temos agora na política que lhe falei há bocadinho da equipa de missão Portugal Inovação Social, são os títulos de impacto social, o que é uma coisa inovadora, teve origem há já uns anos no Reino Unido. Alguns de nós têm bastante entusiasmo pelo modelo, mas para sermos objetivos, há cerca de 180 operações no mundo todo, que não é assim muito. De qualquer modo, em Portugal nós tivemos uma experiência piloto na Câmara Municipal de Lisboa, na área do ensino, uma pequenina experiência, e depois temos neste momento 8 projetos com estas características aprovados e 5 já em funcionamento. Os 3 mais relevantes são um na área da integração de jovens desempregados, 2 na área da integração de jovens desempregados e 1 na área da exclusão social, de famílias e jovens em risco e crianças em risco. O que é que acontece? Nós estamos a ter, são projetos onde a remuneração, ou antes, o reembolso dos investidores privados vai ser em função dos resultados, o que é uma coisa que cria algumas dificuldades burocráticas, que cria a dificuldade das métricas e que, do ponto de vista da ligação aos fundos da União Europeia, é também complexo, porque a União Europeia está habituada a pagar em função de custos e não em função de resultados. E, portanto, as entidades que vão aparecendo nestas áreas, enfim, queixam-se um bocadinho da burocracia pesada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o professor Pedro Verga Matos em entrevista realizada na PUC-Rio. Nesse bloco, ele explica como as universidades estão olhando e estudando os negócios de impacto social. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre as métricas, a dificuldade e o desafio de estabelecer métricas que possam ser avaliadas por quem está contratando e pelas próprias instituições, de entregar essas métricas. A universidade tem estudado isso? Tem sido foco de estudo e de avaliação? Sim, neste momento, no mundo académico, há muita preocupação na área de quem estuda negócios sociais, na medição do impacto. Repare, tradicionalmente a filantropia não se preocupava com o impacto, ou seja, as empresas ou os particulares sentiam-se satisfeitos em doar. E no caso português havia uma tradição grande de doações e de investidores que dão donativos, até porque são fiscalmente dedutíveis e, portanto, há uma grande concentração dos donativos que são feitos pelas empresas para a área social. Eu daqui a pouquinho tenho o número exato, mas é assim, as grandes empresas representam 0,7% das empresas, eu acho que representam mais de metade do valor, mas o comum das pessoas entende isso como uma obrigação e, portanto, há um conjunto, e vão dando donativos em entidades nas quais têm uma relação de confiança, mas sem a preocupação, embora gradualmente as instituições particulares de seguridade social, os centros paroquiais, as organizações não governamentais têm preocupações de transparência e elas próprias vão apresentando resultados. De qualquer modo, quando nós passamos a ter os investimentos de impacto, onde nós queremos juntar remuneração com impacto, nós precisamos de saber exatamente onde é que estamos a colocar os investimentos, os recursos financeiros e o que é que eles estão a conseguir obter. Repare que, no caso da política pública portuguesa, o apoio aos títulos de impacto social obriga a que, ex ante, sejam definidos objetivos e depois tenham que ser avaliados. O que é que isto significa? Que nós estamos a falar de projetos que são inovadores na área do desemprego, da exclusão social, da saúde, da velhice, onde nós vamos fazer intervenções, temos um objetivo e temos depois um grupo de controle, ou se quiser, temos os resultados habituais da política pública tradicional com os quais vamos comparar. Então o que é que nós temos aqui? Temos uma organização que tem uma nova abordagem a um problema, temos um conjunto de investidores que podem ser privados ou públicos, por exemplo, os municípios também podem investir, mas temos também que ter uma entidade que vai avaliar os resultados. E, portanto, temos que ter uma entidade pública que define os resultados e temos que ter um auditor que seja independente e que seja qualificado para medir esses mesmos resultados, tal como numa empresa, digamos assim. Que é muito semelhante à lógica das parcerias público-privadas, né? Quer dizer, também há uma obrigação aí para o Estado de definir quais são as métricas que vão ser utilizadas para avaliar e para trabalhar em parceria. Sim, no caso, enquanto aqui se tratam de projetos de pequena escala e com uma vida útil relativamente
limitada no tempo. No caso das parcerias público-privadas, nomeadamente nas infraestruturas, são projetos de longa duração, o que torna o processo muito mais complicado, digamos assim. E, portanto, depois temos um conjunto de, enfim, de resultados, de objetivos. Estou-me a lembrar de resultados do número de utentes ou do tráfego. Depois temos as famosas bandas e temos os incentivos ao serviço e, portanto, também aí a complexidade é maior. Agora, de facto, impactos na área social, do ponto de vista académico, é uma área que está a ter bastante visibilidade, porque é uma área pouco trabalhada. Claro, do ponto de vista financeiro, enfim, não é fácil, mas faz-se. Agora, do ponto de vista social ou ambiental, já a situação é mais complexa e torna o assunto mais difícil. Repare também que é relevante ver isto. No caso da política pública portuguesa, ela foi desenhada, foi pensada por um conjunto de atores onde a academia estava presente. E é curioso também destacar que a entidade pública que definiu, que gera essa política, teve um primeiro responsável, que era um professor que trabalha muito nesta área, que atualmente é o Dean da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, e tem um segundo responsável, que é também um professor desta área, que veio da Universidade de Coimbra. E, portanto, a academia, pelo menos por esta forma, está presente. Quer um, quer outro, sempre incentivaram que a academia se aproximasse e trabalhasse com este tipo de estimadores. Qual é o problema? O problema é que a academia às vezes não está muito preocupada com isso, mas isso é um problema de incentivos. Ou seja, você tem escolas onde de facto há uma pressão muito grande para a publicação e uma menor pressão para o envolvimento na comunidade. E portanto isso cria ali uma escola ou uma faculdade ou uma universidade a várias velocidades e portanto, mas que a academia se preocupa com estes temas, claramente que sim. Mas é porque a universidade, nesse caso específico da inovação social, ela tem um papel de explicar o que isso significa. Até assim, trazer para a prática o que significa. Nas universidades também tem duas coisas que são importantes. Por um lado, você tem um conjunto de académicos que gostam do tema e que acham que é relevante para o mundo do futuro, e estamos a falar dos ODS, alertar os jovens para essas temáticas. Mas, por outro lado, tem os próprios jovens interessados na temática como nós não estávamos quando eu estava na faculdade. Repare, nós neste momento, no caso dos títulos de impacto social, temos um conjunto de organizações privadas que estão a financiar projetos sociais. Temos a Fundação Carlos Gulbenkian. A Fundação Carlos Gulbenkian é uma fundação criada pelo Sr. Gulbenkian, um arménio que criou uma fundação, tem um belíssimo museu em Lisboa, um dos melhores pequenos museus do mundo, e que tradicionalmente fez inovação social. Não se chamava inovação social, mas fazia. Enfim, na minha aldeia, eu sou de uma aldeia perto de Aveiro, norte do país, eu lembro-me de uma carrinha biblioteca que ia lá entregar os livros e recolher os livros. Vocês já não chamam carrinha, chamam van, mas pronto, um ponto de forma. Ok? Ia lá a biblioteca itinerante da Gulbenkian. A Gulbenkian teve sempre na área social. No tempo do regime totalitário, a Gulbenkian desenvolveu bolsas de estudo para portugueses irem estudar para o exterior. Agora, o que também tem agora, além da Gulbenkian, é um outro conjunto de investidores. E no trabalho que eu fiz com a professora Tânia Cristópolos, da Universidade de São Paulo, nós entrevistámos boa parte do ecossistema em Portugal. E entrevistámos alguns desses investidores. Eu estou-me a lembrar de uma entrevista que fizemos à Deloitte, onde a Deloitte, o partner me disse, é assim, olha, eu tenho uma média de idade nesta empresa de 27 anos. Eu não lhe digo a média de idade da minha faculdade porque ia ser um choque, não é? E os meus trabalhadores exigem que eu vá investir na área social. Depois entrevistámos um gestor de um banco privado que me disse exatamente o mesmo. Os meus clientes querem remuneração, mas também querem impacto, também querem algum envolvimento do banco. E, portanto, no caso da universidade, nós estamos a alertar os alunos, mas há um mundo que, se nós não acompanharmos, ele continua. E, portanto, a universidade passa a olhar para esse mundo e tenta estudá-lo e enriquecê-lo, ou vai ficar para trás. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Os negócios de impacto social vieram para ficar ou estão na moda? Para responder a esse desafio, o professor Pedro Verga Matos explica que os órgãos e instituições que estão à frente desse tema precisam garantir que empresas que se consideram responsáveis ambientalmente estejam, de fato, colocando em prática atividades sustentáveis.
Professor, sustentabilidade e inovação são palavras que a gente escuta o tempo todo, principalmente no setor público e na própria academia, no setor privado. O tempo todo a gente está vendo essas palavras como grandes chamarizes de um novo tempo, chamando para o novo tempo. Quando você pega essa questão da inovação social, o que se percebe muita gente já faz sem saber que é isso, que tem esse nome. Isso também não é... Será que a gente não está, na verdade, criando uma nova moda? É uma excelente pergunta, até porque eu já cá estava quando foi a crise no final do século passado. Ou seja, quando se começou a perceber que os sistemas tradicionais de controle das empresas não funcionavam. E, portanto, quando havia promiscuidade entre os gestores e as auditoras, quando os mercados de capitais tinham sistemas de acompanhamento dos resultados e das contas inadequados, etc. Ou seja, a Enron faliu e a partir daí a Parmalat e uma série de empresas e nós em todos os países tivemos os nossos problemas de corporate governance ou de governança, como vocês aqui dizem. Ora bem, na altura, a palavra-chave passou a ser governança e foi entendimento de que nós iríamos ter os problemas resolvidos. Repare que em 2008 nós voltámos a ter o mesmo filme com Lehman Brothers e, portanto, mas durante um tempo o politicamente correto dizia que os modelos de corporate governance iam resolver as assimetrias de interesses entre os gestores e os acionistas, que os investidores institucionais, sendo investidores profissionais, não iriam permitir desvarios da parte dos conselhos de administração, que a indexação de remunerações a resultados iria evitar excessos na manipulação das contas. Pensava-se que existia alguma racionalidade no sistema, mas a gente sabe que não era assim. E, de facto, o que aconteceu foi que os problemas continuaram, mas a palavra-chave na altura era governance. Inicialmente surgiram os códigos de bom governo das empresas, as empresas começaram a fazer o seu cumprimento numa regra de tick and boxing, cumpre, muitas vezes não cumpriam, porque há aqui uma diferença entre o cumprimento formal e o cumprimento efetivo. Eu conheço os casos portugueses, infelizmente como académico e infelizmente como contribuinte, porque eu ainda estou a pagar os disparates e as falências do Banco Espírito Santo e da Portugal Telecom e de algumas situações onde, como o sistema judicial português demora muito a julgar, os gestores e os responsáveis continuam a andar na rua como se nada acontecesse. Ora bem, neste momento as palavras da moda são mesmo sustentabilidade e inovação. É importante que o tema não seja apenas tema de moda e para isso é preciso que haja instituições que acompanhem adequadamente e que assegurem que quando as empresas pegam no tema, quando as empresas se envolvem na sua responsabilidade social, não é apenas por uma questão de visibilidade e não é apenas por uma questão de lavagem de imagem. Claro que a lavagem de imagem dá jeito, mas é importante o controle efetivo do seu cumprimento e da realidade, porque, objetivamente, também, sendo um tema de moda, há um bloco de pessoas que acompanham a moda e, portanto, cabe-nos a nós, se acreditamos efetivamente que os objetivos do desenvolvimento sustentável são para cumprir e que é preciso reestruturar a forma de funcionamento das empresas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, das empresas B, então, se é mesmo para cumprir, cabe-nos a nós obrigar a que as empresas cumpram e elas próprias percebam isso e não deixar que o tema seja capturado pelos do costume. Em relação à perspectiva dos jovens que estão na universidade, né, e que já chegaram com uma outra visão, com muito mais preocupação a respeito dessa questão do impacto, da responsabilidade que eles têm e do propósito, né, do estar fazendo por algum motivo. Na sua percepção, isso também acaba alimentando, né, e demandando dos professores que eles mergulhem nesse tema? E até que ponto a academia pode colaborar na construção, né, desse novo paradigma? Ora bem, minha experiência é em Lisboa, enfim, posso também dizer-lhe da minha experiência em Luanda, ou em Maputo, ou no Uambo, em Angola e em Moçambique, onde eu colaboro em projetos de cooperação e vou lá com alguma regularidade. Mas em Lisboa, no caso específico da Universidade de Lisboa e do ISEG, de facto, nós temos alunos que são bastante participativos e exigentes. E por tradição de escola, nós temos uma grande diversidade de professores. Ou seja, uma escola que assume a diversidade de abordagens científicas aos temas e isso faz com que eles sejam expostos a um conjunto de alternativas. Agora, eu trabalho em programas de mestrado na área da contabilidade e finanças
e tenho alunos com formação muito diversa. Eu tenho alunos que vêm com a formação de primeiro ciclo. Nós, na Europa, temos o programa o Bolonha, o que significa que o primeiro grau tem 3 anos e o segundo grau tem mais 2, que é o mestrado. Eu tenho pessoas que estão a fazer mestrado em administração, que o primeiro grau é de enfermagem, ou que o primeiro grau é de teologia, ou que o primeiro grau é de engenharia. Ora bem, generalizadamente eles têm uma maior preocupação com o ambiente e com a comunidade. E isso é exigente para nós, a não ser que nós já lá estejamos naturalmente, não é? Porque, de facto, não estamos a dar, não podemos estar, nem estamos, nem queremos, por sinal, estar a dar o que estávamos a dar há uns anos, onde se resumia à eficiência. Isto é muito mais do que eficiência. Ou, se quiser, é uma eficiência efetiva, eficiência de longo prazo e não de curto prazo. Que gera mudança real. Que gera mudança real, exatamente. O Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até aqui e não deixe de acessar o canal do YouTube para assistir a nossa programação completa. E também escuta a gente no podcast. É só procurar por Quero Discutir no Meu Estado nas principais plataformas de streaming, Deezer ou Spotify. TV Alerj, o canal do povo.